o slide, tela inteira, aqui a tela, voltar aqui para a pavimentação do asfalto. Desculpa aí, que eu precisava imprimir um negócio urgente aqui. Não podia esperar, não. E assim, o asfalto, quando ele é impermeável, porque ele por si só, o material asfalto, ele já é impermeável, né? Ele já não passa muita água, não. Por isso que sempre que loteamentos resolvem fazer a pavimentação de asfalto, não é só a estrutura do asfalto que eles vão fazer. Eles precisam fazer uma estrutura também de drenagem de água pluvial, porque a tendência é que, se não houver essa drenagem, a água vai se acumulando na rua e se torna um caos, né, quando chove. É tipo ali de frente o Atacadão, o Açaí, que a água não tem para onde ir, entra dentro do Açaí, porque é a parte mais baixa, desce ali naquelas ruas laterais do Açaí. Então, e o São José tem locais que alagam, porque foi feito o asfalto, mas não há drenagem. Aí onde é que está o problema, né? E inclusive, por exemplo, existe um material que vocês vão ver comigo nas casas, né? Se a gente tiver a possibilidade de fazer uma aula prática, nem que seja ano que vem, que eles colocam nas laterais das casas, das paredes, né, das casas, que se chama manta asfáltica, que já é uma espécie de não é nem tinta, não. É porque assim, é pintado na parede como se fosse tinta, mas ela serve justamente para quando chover, não dar infiltração na parede. Essa manta asfáltica é um impermeabilizante, que é utilizado no asfalto e que é utilizado em casas também, certo? Se o asfalto ele for bem feito, ele também tem uma grande durabilidade, porque tem asfaltos que as empresas colocam que geralmente não são de boa qualidade. Por exemplo, quem aqui já foi no Conviver do aeroporto, no condomínio Conviver? Condomínio não, no loteamento, né? Quem aqui já foi lá sabe que o asfalto de lá é super quebrado e tal, porque eles fizeram um asfalto que não tem uma qualidade muito boa, né? Colocaram poucas camadas de asfalto e nas primeiras chuvas já emburacou tudo e até hoje está assim lá. Tem ruas que, inclusive, estão em terra, nem pavimentação tem mais, de tanto que o asfalto foi quebrado. A segunda pavimentação que a gente vai falar hoje é sobre o calçamento em paralelepípedo. Isso aqui é bem mais antigo, sabe? Um tipo de calçamento que era usado na época em que nem existiam carros, né? Onde tinha as pessoas andavam mais de cavalo e de charrete. Por isso que geralmente você não vê mais em cidades grandes, né? Para quem vai nas cidades grandes, esse tipo de calçamento. Mas provavelmente vocês já viram esse calçamento em paralelepípedo em alguma cidade. Às vezes a gente tá viajando, a gente passa numa cidadezinha mais pequena, né? Interiorana, assim e tal, e a gente vê esse tipo de calçamento aí. É de Ícaro, longe. Oi? é aquele que tem lá na Padre Cícero, né? Não, aquele da Praça Padre Cícero é o último, é esse aqui, ó, calçamento intertravado, que é o mesmo que tem no piso da escola de vocês, é porque existem vários moldes diferentes. A gente fala já nesse. Esse paralelepípedo, ele é bem antigo mesmo, assim, vocês só vão ver em cidades pequenas, bem pequenininhas mesmo, que antigamente as pessoas colocavam esse tipo de calçamento. Esse de paralelepípedo, ele é de longe o pavimento mais durável de todos, porque se você vê um calçamento desse em alguma cidade, pode ter certeza que tem mais de 200 anos esse calçamento, porque ele é feito por uma pedra muito resistente, né? Ele é artesanal, ele acaba sendo um material artesanal, porque ele é feito à mão, não é que nem o calçamento que a gente conhece aqui, não, que é o calçamento em pedra tosca. Esse calçamento aqui, as pedras, elas são cortadas de fato, não são quebradas com explosões, não, certo? A manutenção desse tipo de calçamento, ela é muito mais fácil de se fazer, porque, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui,
as pessoas estão colocando esse tipo de calçamento na rua. Aí depois eles passam uma espécie de cimento, que não é cimento, eu esqueci o nome do material. E aí as pedras vão ficar lá e demoram muito tempo, né? Se por acaso eles quiserem fazer algum tipo de obra subterrânea nesse local aqui onde está sendo colocado o calçamento, onde ele está presente, o que eles precisam fazer é só usar uma substância que vai soltar a maioria dessas pedras, e aí eles retiram, às vezes eles retiram até sem usar substância nenhuma, só com uma marretazinha, porque a pedra ela é muito resistente e ela não quebra, só quebra o que está segurando elas. E aí depois que você faz a obra, você pode colocar ela de novo no lugar. E Certo? aí, Ícaro? Oi. Caroline perguntou no chat se o do Horto é esse. Se a do Horto, pronto, a subida do Horto é esse tipo de calçamento. A subida do Horto é. E pode ter certeza, esse calçamento é super antigo, viu, do Horto? É bem antigo mesmo. Do Horto, acho que tem quase 100 anos o calçamento do Horto. Bem uns 70 anos aí ou mais. E ele é difícil hoje de ser encontrado no mercado, por isso que dificilmente a gente vê esse tipo de calçamento em algum local. Né? Hoje ele se tornou mais um material artesanal e tal. As pessoas usam, às vezes, até para revestir paredes e tudo mais. Ele dificilmente ele é usado mais para calçamento. Ele se tornou muito caro, certo? Aí a gente vai para o calçamento em pedra tosca, que é esse calçamento que vocês conhecem. Tipo assim, se a casa de vocês hoje nem é terra, nem é asfalto, provavelmente, se for calçamento, ele provavelmente vai ser esse calçamento em pedra tosca. Esse tipo de calçamento, ele é o mais comum dentro da nossa região, porque ele é um tipo de calçamento mais barato do que os outros. Tipo assim, as pedras que são retiradas, eu nem sei dizer para vocês qual é o tipo de pedra, mas as pedras que são retiradas são extraídas da natureza, né? E eles trazem as pedras zonas grandes em caminhões, os donos de loteamento e tal, e eles vão colocando é, essas pedras grandes em pequenas quantidades, sabe assim, no decorrer da rua. Aí eles contratam pessoas com marretas que elas vão quebrando vão quebrando essas pedras, elas ficam pequenininhas assim, né, do jeito que a gente vê. Aí eles passam uma terra, depois eles passam mais terra por cima, brita, para preencher os espaços vazios, e por fim eles passam aquele compact que a gente chama compactador, que é tipo uma máquina mesmo assim, que é uma roda de ferro, provavelmente vocês já viram lisa, que esse compactador ele vai deixando as pedras iguais, para não ficar pontas soltas e furar os pneus dos carros, né? Ela possui uma maior aderência entre os pneus do veículo e o pavimento, ou seja, apesar de que vários pneus, né, de carro eles prometem uma aderência maior e tal, mas no calçamento ele possui ainda uma aderência maior, o atrito ele é maior e os carros eles param mais rápido do que no asfalto, molhado ou seco, não, no calçamento é mais fácil de parar. É, quando você tem pretensões futuras de naquele local você fazer uma obra de saneamento ou você fazer qualquer outro tipo de obra subterrânea, o ideal é que você coloque um calçamento de pedra tosca para que você possa retirar ele com facilidade, né? E depois, se for preciso colocar, você coloca, se for o asfalto, você passa por cima, né? Então ele funciona como uma pavimentação provisória, porque vai ter uma obra no local. Ele também, esse tipo de calçamento, ele tem uma maior drenagem, ou seja, a água passa facilmente por entre as pedras. Por isso que geralmente locais que tem calçamento, você vai ver tipo assim vários buracos no local. Diogo que um dia ele estava falando comigo sobre o Jardim Buriti, que o irmão dele tinha comprado lá. Ele sabe que lá no Jardim Buriti, no calçamento é super quebrado. É justamente por conta disso. A água da chuva vem, penetra entre as pedras, solta bastante terra, descompacta essas pedras e as pedras vão ficando soltas. Conforme os carros eles vão passando, eles vão levando a maioria dessas pedras e tal, ação do vento, da chuva, da água também, né? Aí
É bom porque evita o alagamento, né? Ou seja, não é necessário você fazer uma drenagem de água pluvial nesses locais, mas ao mesmo tempo é ruim porque promove essa quebradeira, né, de pedras e tal. Você pode até furar um pneu do carro, você pode quebrar alguma coisa do carro por conta disso. E ele também possui um maior conforto térmico. O que isso significa? Ruas que não são asfalto, que são calçamentos de pedra tosca, elas são mais frias. A partir do momento que você tira o calçamento e você passa o asfalto, a rua vai se tornar muito mais quente do que o que era. Ok? Então tem um maior conforto térmico. E por último, a última pavimentação que a gente vai falar hoje é a pavimentação de calçamento intertravado. Esse calçamento intertravado, ele é formado, eles são formados, né, por blocos de concreto intertravados, ó. Se vocês virem aqui, ó, aqui é um bloco, aqui é outro bloco, aqui outro bloco, assim sucessivamente, né? Ele é de fácil manutenção, porque se uma pedrinha dessa quebra, você consegue Ícaro, puxar. Oi, pode perguntar, Júlia. eu pensava que essas pedras é do jeito de um vídeo que eu tinha visto. Que os caras passavam asfalto, aí depois eles pegavam um molde e passavam por cima, assim. Aí faziam esse Não, é bloquinho de não. pedra. Mas aí é a pedra mesmo, né? É a pedra mesmo de concreto. Ele é de fácil manutenção, porque se uma pedra dessa quebra, você pode puxar, é só puxar para cima, né, ela e colocar outra no lugar, outra de mesmo tamanho e forma, né, nova. Ela tem um selo verde também, assim como o asfalto, que tem 20% de composição de pneus triturados, ele também tem um selo verde porque ele é mais ecológico. O processo de fabricação desse intertravado, né, nesses bloquinhos de concreto, eles são mais ecológicos, eles agridem menos a natureza do que outros tipos de calçamento. Ela também tem um conforto térmico maior, ou seja, a sensação térmica de ruas que possuem esse tipo de calçamento, elas são melhores, elas são mais confortáveis do que as de asfalto. Ele é fácil, muito fácil de ser encontrado hoje no mercado, porque está se tornando tradicional. Vocês verem, é, a prefeitura de Juazeiro, em alguns locais, algumas ruas, né? Ali em volta da Praça Padre Cícero também colocou esse tipo de calçamento. Só que, porém, ele é bem mais caro do que o asfalto. Ele é o tipo de pavimentação mais cara que tem, mas é também o melhor que tem de todos esses, em termos de qualidade, falando de qualidade, ele é o melhor. Pessoal, eu queria tirar uma dúvida com vocês sobre nossa aula. É o seguinte, eu não vou passar. Eu tinha pedido para vocês pesquisarem também sobre vias e sinalização urbana e sobre gás doméstico. Como é uma coisa muito incomum na nossa região, e a gente tem, acho que só a semana que vem de aula, para que na outra semana a gente já faça prova, ou então tem no máximo 2 semanas, eu preciso entrar em termos de acabamento interno das casas com vocês. E é um condomínio, e é um conteúdo que ele é bastante extenso, certo? Aí, assim, eu vou fazer uma lista de materiais e tudo que são utilizados para construção dentro de uma casa, e eu preciso que vocês copiem. São 4:10 agora. Vocês querem que eu já dite isso para vocês e semana que vem traga só as imagens? Ou vocês querem que eu só traga semana que vem junto com as imagens do mesmo jeito que eu fiz com os símbolos dos projetos? Tipo, daquela maneira que eu Por que fiz tu não projeto manda pelo hidráulico. WhatsApp? Hã? Por que tu não manda pelo WhatsApp pra gente copiar? Posso mandar também, mas eu não vou ter tempo de fazer isso hoje. Mas eu posso mandar, tipo, até o final de semana, aí vocês rapidinho, vocês abrem o caderno, veem o que eu mandei e copiam. Pode ser também? Pode, é melhor. Pra mim é. Pode É ser. melhor, porque ficar aqui só copiando, sendo que pode vir de outro jeito. Pronto, perfeito. Pois quem está assistindo a aula no YouTube, né, quando eu postar,
Saiba que até o final de semana eu vou mandar para vocês esse tipo de lista, tá bom? Eu vou parar a gravação agora. Alguém tem alguma dúvida? Só queria perguntar se você vai mandar esses slides também. Vou Tá mandar o certo. slide sim.